Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é especial porque eu tô trazendo uma dica. Tô trazendo pra vocês uma oportunidade que eu conheci há pouco tempo e eu fiquei simplesmente encantada com a forma que isso funciona. O site Cambly entrou em contato comigo pra me apresentar a plataforma, me apresentar como é que funciona o site. E eu fiquei assim, extasiada, eu fiquei muito chocada e muito feliz assim com essa nova... Não sei, pra mim é nova, tá? Pode ser que não, mas com essa nova forma de ensino, que é pra aprender inglês. O Cambly, gente, é um site muito legal pra quem quer aprender inglês em casa, pra quem não tem disponibilidade de horário, às vezes tem que estudar de madrugada, trabalho o dia inteiro, de noite faz faculdade, queria fazer inglês, mas não tem oportunidade, porque nenhum curso vai até muito tarde. O Cambly é legal porque 24 horas por dia, 7 dias por semana, há professores disponíveis pra gente estudar. Como é que funciona? Tu vai acessar o site, essa aqui é a página inicial. E aí a gente pode filtrar o professor. Ah, eu quero um professor com sotaque da Inglaterra, ou eu quero um professor com sotaque dos Estados Unidos, ou do Canadá, ou da Nova Zelândia, ou da Austrália. Existem diversos sotaques diferentes e a gente consegue filtrar os professores através desse sotaque. Tipo, ah, eu quero aprender o inglês britânico porque eu vou viajar pra lá, vou fazer intercâmbio, eu preciso entender aquele inglês. Que pra quem não sabe, há uma diferença, assim, do inglês dos Estados Unidos pro inglês da Inglaterra e assim por diante. Então, assim, aqui a gente entra no site, aqui tem essa ferramenta aqui, ó, filtrar por sotaque. Eu vou deixar assim porque pra mim tanto faz qualquer um deles. E aqui, tutores disponíveis, a gente consegue ver todos os professores que estão online no momento, que são muitos professores online no momento. E aqui abaixo, outros professores que estão ocupados e mais abaixo ainda, professores que estão offline, ou seja, eles não estão online no momento. Alguns, vocês podem perceber que falam português, ó. Fala português básico, fala português com conversação, fala português fluentemente, mas a grande diferença é, a maioria desses professores, a língua nativa deles é o inglês. Então a maioria deles não fala português. Isso nos força a ter que entender. Então assim... Eu, por exemplo, tenho um inglês básico. Eu entro ali pra fazer aula com algum professor e ele não fala português, então de alguma maneira a gente vai ter que se comunicar. Quando tu tá dentro da aula, tem uma caixa de texto em que tu consegue escrever, tipo assim, ah, eu não sei como se fala isso em inglês. Eu posso escrever em português, o professor recebe em inglês e assim a gente conversa e ele vai te ensinando. Esse é o grande diferencial do Cambly na minha visão, essas duas coisas. Primeiro que ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, então se eu acessar às 2 da manhã, às 4 da manhã, às 5 da tarde, às 11 da noite, em qualquer horário vai ter professor disponível para fazer a minha aula. Outra coisa bem legal é que para assinar o Cambly, o mínimo é 15 minutos por dia. Então assim, e uma vez por semana. Então eu posso, se eu quiser, fazer só 15 minutos por dia em uma semana. É claro, é uma coisa um pouco... Eu acho que é pouco pra tu realmente ficar fluente no inglês, mas pra quem não quer investir tanto, às vezes é uma maneira legal de estar estudando, praticando e sem gastar tanto, sabe? Aqui, quando a gente vai na assinatura, vocês podem ver, a minha atual é de 30 minutos por dia durante 5 dias por semana, mas existem outras. Então, primeiro, eu escolho se eu quero fazer aula privada, ou seja, somente eu e o professor, ou se eu quero fazer uma aula em grupo, que são 3 alunos e mais o professor. Ela diminui bastante o custo nesse caso, mas vamos orçar pelo privado, tá? Nesse privado, a segunda coisa que a gente vai optar é... Ah, eu quero estudar, sei lá, 30 minutos por dia, mas só 3 dias por semana. Ou eu quero estudar 15 minutos por dia, mas 7 dias por semana. Isso tudo a gente vai adaptando, vai colocando aqui e o site vai orçando de acordo com a tua disponibilidade. Ah, eu faço faculdade todo dia de noite, mas eu tenho um dia que eu não faço aula, então eu vou fazer um dia por semana. Então eu venho aqui e ponho um dia por semana. Ah, mas como é um dia por semana, acho que eu vou fazer 1 hora. E aí aqui a gente orça de novo. Então assim, tu pode adaptar exatamente pra tua rotina. E tu não precisa definir um dia, tipo, ah, eu vou fazer uma vez por semana, mas eu vou fazer toda terça. Não, tu pode fazer ou na terça, ou na segunda, ou na quarta, quinta, qualquer dia da semana, em qualquer horário. Então,
Eu faço toda terça, mas essa terça eu não pude fazer, tive uma emergência, um compromisso e não vou conseguir, não tem problema. Outro dia da semana tu vai poder fazer e ele vai vencendo toda semana, sabe? Outra coisa bem interessante é, vamos supor que eu tenho 1 hora por dia. Aí eu tava lá fazendo minha aula e, sei lá, estourou um cano na minha casa, eu vou ter que parar a aula agora. E putz, eu tinha feito só 10 minutos de aula, agora eu vou perder toda a minha aula porque estourou o cano. Não! O Cambly não exclui os teus minutos que restam. Então se tu tinha 60 minutos de aula pra fazer e fez só 10 minutos, durante aquele dia tu ainda vai ter os 50 minutos pra fazer, entendeu? Mas ele vence todos os dias, então naquele mesmo dia tu tem que ir lá e fazer essa aula que ainda tava pendente. E quando eu conheci, gente, esse site, eu fiquei muito feliz, porque vocês sabem, eu tenho uma vida muito corrida e eu tô sempre pra lá e pra cá. O meu trabalho, graças a Deus, é um trabalho muito flexível, que tendo um computador e uma internet eu consigo fazer de qualquer lugar. E ter também um estudo, um lugar para estudar inglês que possa me oferecer esse tipo de ensino também é muito legal. Por exemplo, eu tava de férias agora. Se eu já estivesse acessando o Cambly, se eu já fosse aluna, eu poderia ter passado as minhas férias na praia. Desde que eu tivesse internet, eu poderia ter feito as aulas. Pra quem não entendeu como é que funciona, o Cambly é mais ou menos assim. Tu entra lá naquela página inicial, tipo aqui no Cambly. Aí eu quero fazer aula com um professor. Vamos supor, tá? Tu vai entrar ao vivo com esse professor. Então ele vai estar lá na casa dele, no computador dele, ao vivo contigo, no mesmo minuto. E vocês vão estar conversando. Assim como tu faz uma chamada Skype com um amigo, é nesse site, só que com um professor. Tu pode escolher fazer sempre com o mesmo ou variar. Isso não é regra também. Ontem eu fiz com um professor super legal, era um vovô. Ele tinha 66 anos e a gente conversou super e tal. E como foi a minha primeira aula, eu fiquei muito surpresa, porque não existe um roteiro no Cambly. Então assim, não existe assim, a primeira aula a gente vai falar sobre números, a segunda aula é sobre verbos. Não tem essa regra, é um bate-papo. Tu entra ali, o professor se apresenta, vocês conversam, ele vai vendo como é que é teu inglês. Se tu tem alguma dificuldade, ele vai explorar essa tua dificuldade. Tu pode perguntar, mas senão ele vai guiar a tua aula. Então é uma coisa bem free, sabe? Tu pode realmente conversar com o professor, fazer aquele bate-papo da maneira que tu achar melhor. Não existe um roteiro, sabe? Eu acredito que para as aulas em grupo tenha. Eu ainda não fiz aula em grupo, mas pretendo fazer, mas não é regra. E aí, gente, também tem uma outra coisa que é bem interessante. Existem alguns planos específicos, vamos supor. Sei lá, eu não sei nada de inglês, eu nunca falei inglês na vida. Tu vai poder se inscrever aqui no Cambly, tu vai poder aprender no Cambly também, não é só pra quem já sabe inglês. Ou, eu sou super boa no inglês, mas eu vou fazer intercâmbio, eu queria melhorar. Ou eu queria fazer uma prova, tipo aqueles TOEFL, tem umas provas assim, não sei se é esse o nome. Tudo tu consegue fazer aqui. Então, por exemplo, esse, conversa básica, perfeito para estudantes que estão apenas começando a falar inglês. O outro, conversa diária, ótimo para estudantes iniciantes que precisam praticar a conversação, que eu diria que é o meu caso. Eu já fiz inglês há alguns anos, mas eu não tenho muita prática e eu acho que eu preciso dessa conversação para melhorar a minha língua. Ou conversa intermediária, ideal para estudantes que dominam o básico. Não, na verdade eu acho que esse que se encaixa melhor em mim. Este curso eleva o seu inglês para o próximo nível, trazendo vocabulário e gramática úteis em conversas sobre assuntos intermediários, como opiniões, personalidade, saúde e negócios. IELTS Speaking, não sei o que é essa prova, mas é uma prova. Prepare-se para o exame. Tem aqui do TOEFL, que é aquele que eu falei antes. Tem de várias provas, assim, se tu quer fazer um preparatório para elas. Decifrando inglês nível 1, então, você já tentou memorizar vocabulário e regras gramaticais, mas ainda não entende inglês? Este curso vai deixar você falando e pensando em inglês desde o começo. E aí tem esse nível 1, nível 2, e é muito legal porque tem assim exatamente pro tipo de público, pra aquela pessoa que não sabe nada de inglês e pra aquela pessoa que já sabe bastante, mas quer melhorar ou precisa da conversação. Eu vou fazer agora uma aula e a gente vai conversar um pouquinho pra mostrar pra vocês como é que funciona de fato a aula, tá? Então eu vou chamar um professor. Vamos ver um aqui que tem uma carinha legal. E aqui tu consegue ver as notas, ó. E outra coisa, ocupado em 10 minutos. Por exemplo, esse Paul Berg.
ele vai estar ocupado em 10 minutos. Ele já tem uma aula marcada daqui a 10 minutos. E eu tenho 30 minutos de aula. Então, eu vou ter que ficar só 10 minutos na aula com ele. Então, o mais legal é ver algum que vai estar disponível mais tempo, entendeu? Pensei em pegar esse aqui que fala português, só pra... Acho que eu vou pegar esse aqui que fala em português. Ó, pegaram ele. Ou não? Tu tem que ser rápido, senão... Aqui. Jensen Alsop. Ele fala português fluentemente, mas ele é americano, pelo que tá dizendo aqui. Hear me? Hello. Yes. Hi. My name is Jensen. Hello, Jensen. I'm Doris. Is it Doris? Yes. Doris, nice to meet you. Are you American? Yes, I'm American. I'm from Seattle. Oh, But Grey's I actually live in Anatomy. Brazil. Grey's Anatomy. Right? Grey's Anatomy, exactly. I saw you But you that speak hospital- in Portuguese. Yeah, I actually live in Brazil. Oh, I live in Florianópolis. good. I live near from Porto Alegre. Oh, okay. In what city? Canoas? Novo Hamburgo. I have been there. Yes. Seriously? Yeah, a long time ago, like in 2005. Oh. I Galera, viram como é que foi a aula? É muito empolgante, porque tipo, tu vai aprendendo assim, e, meu, muito legal mesmo. Tu fica com vontade de fazer mais, sabe? Muito massa. E é engraçado como o inglês flui. A minha primeira aula eu tava travada, eu não lembrava como é que se falava, tipo, 1, 2, 3. E agora, tipo, já sai falando e tu percebe que se tu falar errado, ele vai te corrigir, tá tudo bem. E é muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil pra vocês. Eu espero muito que vocês entrem lá, façam uma aula experimental, vejam como é que funciona, porque eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Eu tô muito impressionada e apaixonada pelo site. E é isso, espero que tenham gostado, um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo, tchau!